Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. A apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar muito de futebol amador. Vamos falar, lógico, do Cruzeirão da Massa. Cruzeirão da Massa apenas treinando na Areninha. Vamos falar também do primeiro campeonato aqui da Areninha aqui do Barro Preto. Vamos falar do Terrão, atualizar o Terrão. A Copa Alves Ferreiros também vem aí. A gente vai falar dessa competição e vem a segunda Copa Society lá na Arena Juremal. Vamos falar da Copa Zé Regina, apenas um jogo nesse final de semana. E do futebol brasileiro, o destaque é a Série A. O líder Flamengo caiu da liderança para a terceira colocação. O Flamengo que não se ouve bem nessa rodada e acabou perdendo em casa. O Flamengo, os últimos dois jogos em casa, com dois times inferiores, o Flamengo acabou não pontuando do jeito que a torcida esperava. A gente vai falar muito do novo líder, o Botafogo. O Botafogo é o líder, contou com o tropeço do Flamengo. Nosso programa, lógico, vamos falar também de Copa América. A gente conhece os finalistas da Copa América e também da Eurocopa. Uma final, aliás, duas finais sensacionais. Começou a Champions League, a primeira fase, né? Aquelas fases preliminares, já começou e a gente vai dar destaque no bate-bola. O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Será Flá 79, o canal UBC de Futebol, o canal do Juan. O nosso programa, como eu falei, começa às 19 horas, às segundas-feiras, por conta do treino dos veteranos na Areninha, a gente começa um pouco mais cedo. E às sextas também, quando tem jogo na Areninha, a gente começa um pouquinho mais cedo para a gente acompanhar o futebol na nossa praça esportiva. No início do programa, já trazendo boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para as finais da Eurocopa e da Copa América, em que a gente teve as semifinais há pouco tempo, no caso a primeira entre Espanha e França, que a França começou ganhando e a Espanha acabou virando. Na outra chave, mesma coisa, Inglaterra e Holanda. Inclusive eu até achei que esse jogo fosse a prorrogação e consequentemente as penalidades, para talvez a seleção holandesa passar nos pênaltis, já que a seleção inglesa não vem jogando bem, mas acabou que não foi isso que aconteceu, com um gol no finalzinho do Watkins. A Inglaterra acabou passando e vai enfrentar a França na final da Eurocopa. Na Copa América foi a mesma coisa, a seleção argentina na chave 1 ganhou da seleção canadense, como era esperado, e na chave 2, um jogaço entre Uruguai e Colômbia, em que a Colômbia ganhou do Uruguai com um a menos e o Brasil não conseguiu ganhar com um a mais. Então saem os garotos, que agora só ficam os grandes, e desses dois confrontos saem os adversários na finalíssima. Agora a gente vai começar o nosso programa, muita informação e pouca enrolação. Vamos dar destaque ao futebol amador. O futebol amador, o Cruzeirão da Massa, treinando, visando as próximas competições. O Cruzeiro que nesse final de semana não tem jogo. Ele jogou na semana passada, a gente já falou no programa de segunda-feira, a vitória 2-0 em cima lá do time lá das Cacimbas. E nesse final de semana tem folga. O Cruzeiro só volta a jogar no próximo final de semana. Já já a gente fala qual é a competição. E a gente manda um abraço para os dirigentes do Cruzeirão da Massa, o Dedé, presidente, o Padre Elvis também, para o Levi, treinador, todos os jogadores e torcedores. E vem aí, Juan, a primeira Copa Society, o primeiro campeonato aqui da Areninha do Barro Preto. A organização é do Elvis e do Dedé. A premiação, Juan, é R$1.000 para o campeão. O segundo colocado, R$500. O terceiro colocado, R$300. O quarto colocado, R$200. Troféu para o artilheiro, troféu para o goleiro menos vazado. E também essa premiação, Juan, ela é sujeita à alteração. A inscrição é R$100. Já tem um bom número de times garantidos nessa competição. E logo no início de agosto vai ter o início. Quando tiver o conselho técnico que sair a tabela, a gente vai sempre atualizar aqui no nosso bate-bola. Lembrando, Juan, que cada time vai pagar R$100 de inscrição e R$20, todo jogo R$20, para ajudar na arbitragem, tá certo? Então, como eu falei, a organização é do Elvis e do Dedé, essa competição que o bate-bola, né, a turma do bate-bola vai sempre divulgar aqui nos nossos
programas, tá certo? Então, em breve a gente traz mais informações. Hoje a gente trouxe, né, já, porque antes a gente só falava que ia ter essa competição, não tinha falar de valor de inscrição, nem de arbitragem, nem de premiação. Agora já está definido, mas a premiação ela está sujeita a alterações. Então, aguardem que nos próximos programas a gente traz mais novidades sobre essa competição. O Cruzeiro, Juan, aqui vai estar, né? Vai estar disputando essa competição em casa, mas ele está também, Juan, garantido na Copa Alves Ferreira, né? Ele está num grupo onde tem o Aragão e o Vila Nova Tabuleiro do Gado. A gente também vai atualizar os resultados dessa competição assim que começar. E o Cruzeiro está classificado no Terrão. O Terrão teve já 3 jogos, Juan, e a gente, no programa de segunda-feira, a gente não trouxe o resultado. Teve só um jogo, não teve jogo no domingo, só sábado, e o Juan vai atualizar o resultado da categoria aspirante e também da categoria principal. Quem passou, Juan? No quadro B, Fortaleza ganhou de 2-0 e no quadro A ganhou de 4-1. Era o Real Madrid, né, Juan? O Real Madrid das Pedras de Fogo contra o Fortaleza de Canafístula. Então o Fortaleza de Canafístula passou e agora a gente já tem 3 times classificados, num total de 8, né? As quartas de finais serão com 8 equipes. Então ainda faltam 5 jogos. E o Juan vai atualizar quem está classificado na categoria aspirante e quem está classificado na categoria principal. Na principal é o PSV, o Cruzeiro e o Fortaleza. No aspirante do Bahia, o São Gonçalo e o Fortaleza novamente. Dos 3 times que jogaram, Juan, só um repetiu e passou os 2 quadros. Foi justamente o Fortaleza de Canafístula, está classificado nas 2 categorias. E nesse final de semana tem jogo, Juan. Tem 2 jogos. Dia 13, também conhecido como amanhã, e dia 14, Juan. Mais 2 jogos para se juntar a esses 3 classificados, aí serão 5, ficam faltando apenas 3 confrontos. Dia 13, teremos o Santos do Curral Grande contra o Dourado, e dia 14, o Arco da Aliança contra o Cearazinho do Real Madrid. De certa forma, sim, é o Cearazinho do Riacho Verde, que é composto pelo time do Real Madrid Pedregal. Lembrando que essa competição, toda essa fase está sendo disputada na Arena São José, em Santa Rita. O organizador é o meu amigo Yarles Cordeiro, mandar um abraço para ele. Essa competição, como eu falei, a gente já teve 3 jogos nas oitavas de finais e faltam 5 nesse final de semana, tem mais 2, tá certo, Juanzinho? E vem aí a segunda Copa Society na Arena Juremar, Juan. E aí começa nesse final de semana. Só lembrando, Juan, que essa competição ela é composta por 12 equipes. A gente tem no grupo A o Juventude do Pajeú, o PSG de Casinhas e o PSV da Lagoa do Serrote. Grupo B, Juan. Vila Nova Tabuleiro do Gado, Fazenda Nova e o Amigos do Kleber. O grupo C tem o São Paulo, Tabuleiro do Gado, o Barcelona do Chinelo, do amigo Kleber, o Amigos do Hernando. E o grupo D? São Caetano de Cacimbas, o Cruzeiro do Barro Preto e o Fluminense do Riacho Fundo. Essa competição que tem, Juan, a inscrição é R$200 e o juiz eu não sei, Juan, não sei. Eu sei que a organização é do Ivanaldo e do amigo Kleber Carneiro, que tem a premiação, o primeiro colocado R$1.500, o segundo colocado R$1.000, o terceiro colocado R$500, o quarto colocado R$300, R$100 para o artilheiro, melhor técnico e também goleiro menos vazado. Todos esses premiados acompanham troféu. Lembrando que essa competição começa nesse final de semana, dia 13, também conhecido como amanhã, e o Juan vai atualizar os jogos. Lembrando que lá, Juan, tem iluminação na arena lá do Kleber, na arena do meu amigo Ivanaldo, e tem jogos às 16 horas e jogos às 18. Lembrando que lá só é um quadro, é igual o Farizão, não tem essa de ser 2 quadros, só um quadro, e amanhã já tem 2 jogos. Vila Nova contra o Barcelona de Fazenda Nova, o jogo das 4 horas e o das 6, o Juventude do Pajeú com o PSV da Lagoa do Serrote. No outro final de semana é a estreia do Cruzeirão da Massa. O Juan vai atualizar os jogos também do próximo final de semana. Às 4 horas para estrear a gente vai ter o São Paulo Tabuleiro do Gado contra o Barcelona do Chinelo e às 6 o São Caetano de Cacimbas contra o Cruzeiro do Barro Preto. É sim, Juan. A Copa Regional da Lagoa do Serrote, Juan, teve apenas um jogo lá, está nas quartas de finais, onde o PSV passou. E só vai ter jogo agora, Juan, depois da Festa de Santana. Então, no momento, está paralisado essa competição. Vamos mandar um abraço agora, Juan, para o Joelzinho, todos os integrantes, todos os dirigentes da Copa Zé Regina. A Copa Zé Regina é assunto agora no bate-bola.
o Joelzinho é um dos organizadores, e só tem um jogo isolado, nesse final de semana, na Arena Antônio Mazeni Lima, em Riacho das Flores, domingo, a partir das 14 horas, jogão de bola. Juan. Hoje é 9 da Veneza contra o Palmeiras do Parapuí. Tá aí, grande jogão de bola lá na Copa Zé Regina. A gente vai sempre atualizar os resultados, né? Tudo que acontece nessa competição. Futebol amador aqui da nossa região, a gente sempre fala. Agora o assunto é futebol profissional. A gente teve no meio de semana o complemento, Juan, da 14ª rodada da Série B. O Juan vai atualizar os resultados. A Chapecoense, o Mirassol fez 1-0 no CRB, o Amazonas fez 2-1, perdeu de 2-1 para o Vila Nova, e o Avaí, que perdeu de 1-0 para a equipe do Novo Horizontino. Juanzinho, diga, Juan. Lembrando, Juan, que a classificação, a gente tem a classificação da série, aliás, da Série B do futebol brasileiro. O Santos é o líder, Juan. Depois da vitória em cima do Ceará Sporting Clube, o Santos é o líder, seguido do América com 25, é o segundo, Vila Nova na terceira colocação, o Sport na quarta, o Avaí de líder caiu, Juan, para a quinta colocação, o sexto é o Mirassol, o Novo Horizontino é o sétimo, o Operário o oitavo, o Goiás o nono, também uma queda substancial do Goiás, o Coxa é o 10º, o Ceará Sporting Clube é o 11º colocado, o Ceará Sporting Clube, o 11º, 12º é a equipe da Chapecoense, 13º é a Ponte, 14º é o Botafogo de São Paulo, o Paysandu é o 15º, o 16º é o Amazonas, na zona da degola o CRB, com um jogo a menos, aliás, 2 jogos a menos, é o 17º, 18º é o Brusco, o Ituano, Juan, saiu da lanterna, aliás, saiu há muito tempo da lanterna, ele é o 19º, o Lanternão, que não ganha de absolutamente ninguém, é o Guarani. Mandar um abraço pro meu amigo Ivano Sérgio, lá do Córrego das Almas, o Vitória do Córrego das Almas, vai participar de um torneio neste final de semana lá no Engarro. Mandar um abraço aí pro pessoal do Córrego das Almas, esse torneio tradicional lá, que acontece no Ingá. A Split Car também vai participar. E tá aí, vamos desejar boa sorte o time do nosso amigo Ivano Sérgio, que é o Vitória do Córrego das Almas. Tá certo, Juan? A Série B do futebol brasileiro, rodada número 15, tem início hoje, Juan. A Ponte Preta vai jogar contra o Mirassol, o Botafogo de Ribeirão Preto com o Amazonas e o Paysandu com o Ceará. Jogos de hoje. Amanhã a gente vai ter Novo Horizontino contra o Guarani, o Sport contra o América Mineiro, o CRB contra o Coritiba. No dia 14, Vila Nova e Avaí, Chapecoense e Brusque. E no dia 15, no dia 15, Santos e Ituano. E no dia 17, Operário e Goiás. Ainda vamos ter também no dia 17 um jogo entre CRB e Botafogo de Ribeirão Preto. Ele está com 2 jogos a menos, Juan, então ele vai fechar, ele vai fazer um dos 2 jogos atrasados, vai fazer justamente nesse dia 17, né? Então nessa rodada, enquanto todos os times jogam uma vez, o CRB vai jogar 2 vezes, vai ficar apenas com um jogo atrasado, que é justamente com o Sport Clube do Recife. Tá certo, Juan? Então a Série B, a gente vai acompanhar essa competição. Tá certo, Juan? Nesse meio de semana também a gente teve rodada completa da Série B. Completa não, né? Porque o Internacional estava jogando Copa do Brasil. Então, o Juan vai atualizar os jogos na terça. 3 jogos, Juan. O destaque é o Vasco, que vem de uma boa recuperação. 3 vitórias seguidas. O Grêmio perdeu de 2-0 no Cruzeiro, 2 gols saindo no início do jogo. O Atlético Paranaense perdeu de 3-1 para o Bahia, que está numa fase boa. E também pode vir a ultrapassar o Flamengo mais tarde, se continuar assim. Juan, manda um abraço para o Padre Valdemir, torcedor do Fluminense e também torcedor do Clube do Remo. Um abraço para ele sempre pode também dar uma olhadinha no bate-bola. E o Vasco 2-0 no Corinthians com direito a um golaço de falta do menino Esforza. Juan, com certeza foi um golaço. O Vasco vem de boa recuperação. Lembrando, Juan, que ontem, quinta-feira, a gente teve o complemento da rodada. Foi o Palmeiras perdendo ganho de 3-1 do Atlético Goianiense, o Criciúma 1-1 com o Fluminense, que continua lá na lanterna. O Flamengo perdeu de 3-1 para o Fortaleza, com o espelho da liderança. O Atlético Mineiro 2-1 no São Paulo, um jogaço. E o Vitória perdeu de 1-0 para o Botafogo. E agora, com esse intervalo de 10 dias, os uruguaios e também os caras que jogam nas seleções sul-americanas vão voltar para ao final da Copa América para os times brasileiros. O Padre Valdemir está dizendo que hoje vai torcer demais para o Ceará Sporting Clube, ele que torce Remo, torcer contra o Papão
E, com certeza, a vitória é mais saborosa, né? Porque vê o seu time ganhando e ganha de um arquirrival. Eu também fiz isso ontem, torci demais para o Flamengo, sou torcedor do Flamengo, e torcendo contra, né, o meu arquirrival aqui do estado, mas aí a vitória seria saborosa, mas a derrota acaba também sendo mais dolorida quando acontece, tá certo? Então vamos torcer aí que o Ceará Sporting Clube possa vencer, Rua, e quem sabe, né? Quem sabe o Ceará possa trilhar um caminho aí de vitórias e possa ainda brigar esse ano pelo acesso à Série A do futebol brasileiro. O Padre Valdemir está lembrando que o Fluminense realmente não está numa situação muito boa, o Lanterna está numa situação muito complicada e ele precisa, para se recuperar, fazer uma trajetória tipo 2009 com o Cuca, onde acabou escapando na última rodada. Foi naquela época, né, todo mundo colocava o Fluminense como rebaixado, 99% matematicamente para ser rebaixado e 1% de chance. E quem foi o Coxa. E quem ficou exatamente, o Fluminense se livrou e o Coxa foi rebaixado naquela época. Mas nesse momento já está terminando o primeiro turno e o Fluminense se encontra numa situação muito ruim. Falar nisso, né, João, a classificação é o Botafogo, né? O Botafogo foi beneficiado com a derrota do Flamengo, é o líder. O Palmeiras também foi beneficiado, é o segundo colocado. O Flamengo há 2 rodadas, era o líder com 4 pontos à frente do segundo colocado. E hoje já é o terceiro com 2 pontos atrás dos líderes. Então o Flamengo está na terceira, o Bahia o quarto. Que campanha do Bahia. São Paulo também, apesar da derrota, é o quinto colocado. O Cruzeiro, bom campeonato também do Cruzeiro, aparece na sexta colocação. Fortaleza o sétimo. Uma queda, Juan, substancial do Atlético Paranaense, o oitavo. Red Bull em nono. O Atlético Mineiro, apesar da vitória, é o décimo. O Vasco na 11ª, na 12ª. O Juventude, 13ª. A equipe do Criciúma é o 14º. O Vitória, 15º. O Cuiabá, 16º. Dentro da zona da degola, numa situação complicada, é o Corinthians. É o 17º. Hoje, o Corinthians anunciou o Hugo Souza, ex-goleiro do Flamengo, o Hugo Neneca. O Grêmio, Juan, também numa situação muito ruim, é o 18º. O Atlético Goianiense é o 19º. E o Fluminense, apenas com 8 pontos, é o lanterna. Vai precisar realmente de uma recuperação muito boa. Caso contrário, o Fluminense vai jogar a segunda divisão do próximo ano. Lembrando que o Fluminense é o campeão da América. A 17ª rodada, Juan, vai acontecer menos os jogos do Internacional, do Grêmio e do Grêmio e do Juventude, né? Não, o Juventude vai jogar, Juan. O Juventude joga, é porque o Internacional vai jogar na terça-feira pela Sul-Americana. Por isso o jogo dele com o Flamengo foi adiado. E o Grêmio vai jogar também o jogo de volta pela Copa do Brasil. O outro é o Atlético Paranaense, Juan, que também não joga nessa rodada. Então o Juan vai atualizar os jogos da rodada de número 17, Juan. O Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, o Bahia contra o Cuiabá, o Juventude contra a equipe do Atlético Mineiro, Corinthians contra o Criciúma, o Atlético Goianiense contra o Vasco, São Paulo contra o Grêmio, o Botafogo contra o Palmeiras e o Fortaleza contra o Vitória. Vai ser difícil ficar uma rodada sem jogo do Flamengo. Juan, o Padre Valdemir acredita na recuperação do seu Fluminense. Tá certo, né? Campeão da América, tem um bom time, com certeza vai se reforçar e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas essa recuperação tem que vir logo, porque se deixar passar algumas rodadas, vai ficar quase que irreversível, né? Vamos mandar um abraço também para a Mazé. A Mazé, ela que é a mãe do goleiro Gordinho, tá certo? Do goleiro Gordinho, gente da melhor qualidade. Trabalhei com a Mazé no Colégio Cordeiro, sempre que pode, ela curte o bate-bola. Um abraço para ela e uma boa noite para toda a família da Mazé, tá certo, Anzinho? Com isso, Juan, a rodada de número 17, né? Como eu falei, o Flamengo não joga nessa rodada, por conta que ele jogava com o Internacional, e o jogo foi adiado. O Internacional joga a Sul-Americana. Esse jogo, o Internacional poderia estar livre, né? Se tivesse classificado em primeiro no seu grupo. Como classificou em segundo, tem uma fase anterior. Então, quem venceu de Internacional e esse time da Argentina, pega o Fortaleza nas oitavas de final da Sula. A Série C, o Padre está comemorando. O Remo ganhou, Juan, na rodada de número 12, Juan. Agora é 10º colocado e ganhou de 4-2 da equipe do Caxias do Sul, fora. O São José 0-0 com o Floresta, um resultado ruim do Floresta contra o Lanterna. O São Bernardo 1-0 no Botafogo da Paraíba, que retrata que o Botafogo sempre começa
mas acaba perdendo as forças. Juanzinho, com isso, o líder da competição, segura aqui, Juan, o líder da competição é o Volta Redonda, o Voltaço, com 12, quase todo mundo com 12 pontos, né? Alguns times têm jogos atrasados, mas 12 jogos. Então, Volta Redonda é o líder, o Atlético é o segundo, São Bernardo é o terceiro, Botafogo é o quarto, Ferroviário é o quinto, Londrina sexto, Rantombense sétimo e o Figueirense oitavo. Lembrando que o Botafogo, se ganha o seu jogo atrasado, ele assume a liderança. O Botafogo mas é o em Belo. pontos perdidos, o líder é... Não é não. Aí, Juanzinho, o Ipiranga é o nono, o Remo na 10ª colocação, 16 pontos, o está a 2 pontos do G4, então tem chance. O Náutico é o 12º, o ABC é o 13º, o 14º é o Confiança, o Ferroviário já está muito atrás, né, Juan? É o 15º, bem próximo do Florestinho. O Florestinho está fora da zona da degola, torcendo demais para o Floresta não ser rebaixado, nem ele, nem o Ferrinho. Dentro da zona da degola tem a Aparecidense, com um jogo a menos, Sampaio Correia é o 18º, o Caxias, com 2 jogos a menos, é o 19º, e o 20º é o São José. Mandar um abraço para meu amigo Alberto Ripardo, Relações Públicas, todas as competições que acontecem na Lagoa do Serrote, como a gente falou no início. Não tem rodada nesse final de semana. A rodada número 13 da Série C, Juan, acontece nesse final de semana. Lembrando que a Série C só são 18 rodadas, Juan. Então, não, 19 rodadas. Então, tem que correr atrás quem quiser conseguir alguma coisa. Atlético Clube contra o Londrina, Botafogo com o Confiança, Sampaio Correia com o São José, Volta Redonda contra o São Bernardo, CSA com Floresta, o Náutico com o Figueirense, o ABC com o Atombense, Ferroviária com o Remo e o Caxias com a Aparecidense. Com certeza, lembrando, né, que lamenta a situação do Ferroviário. O Ferroviário, a gente queria demais que o Ferroviário conseguisse um acesso, né, vir jogar na Série B, mas o Ferrinho está muito mal nesse momento, né? Vamos torcer que escape os dois times cearenses, lembrando que... E ainda tem um jogo da rodada 3, que é o Ipiranga contra o Ferroviário, e um jogo atrasado, que é o Botafogo da Paraíba com o São José. Exatamente, então o Juan atualizou os jogos do meio de semana. Vamos falar de Série D. O Ferroviário, ele é treinado, né, pelo treinador que foi campeão no ano passado, campeão da série D. Então, quando o Ferroviário contratou esse treinador, o Paulinho Kobayashi, né, achava que ele realmente ia levantar o ferrão, coisa que não está acontecendo. E o Floresta é treinado pelo Marcelo Cabo, que é rei do acesso, treinou já Ceará Sporting Clube, já subiu com alguns times, já subiu com o Atlético Goianiense, já com Goiás, e veio para o Floresta e está fazendo um campeonato de recuperação. Vamos torcer que ele consiga segurar o Floresta na 3ª divisão. O Floresta que tem uma estrutura excepcional, Juan. O assunto agora é Série D do futebol brasileiro, que a gente teve alguns jogos, Juan. O Brasil de Pelotas 4-0 na Avenida, jogos... Os jogos atrasados, a gente teve o Brasil de Pelotas ganhando de 4-0 da equipe da Avenida e o Cianorte perdendo de 2-1 para o Novo Hamburgo. Jogos da rodada 12, faltam 2 rodadas para acabar a primeira fase da Série D agora, e os jogos da rodada 12 foram comentar 1-1 com o Águia de Marabá, o Trem perdendo de 2-1 para o São Raimundo de Roraima, o Retrô 5-0 no Sergipe. Juan, só lembrando, né? Mais uma vez, a gente já falou, quando a gente está falando do futebol amador, a Copa Regional da Lagoa do Serrote só vai ter rodada pós-festa de Santana. Então a galera está liberada para curtir as festas de Santana. Tá aí, mandar mais uma vez um abraço para o meu amigo Alberto Ripardo. Ele também, quando ele acompanha o programa, ele sempre ajuda a gente a fazer, trazendo as informações dessas competições. Quando você falou da classificação do grupo, o grupo, né, que tem o Cearense, o Juan vai atualizar aqui. Lembrando, Juan, que o Iguatu já está classificado e vai lutar. Só faltam 2 jogos para terminar a fase de grupo da 4ª divisão. O 13 está em primeiro, com 27 pontos. O Iguatu em segundo, com 24. O terceiro, América de Natal, com 20. O Atlético Cearense é o quarto, com 17, seguido de perto pelo Souza. Na cola mesmo, ambos com 17. Santa Cruz de Natal é o sexto, com 13. Maracanã, já eliminado, é o 7º, com 9, e o Potiguar de Mossoró, o 8º, com 6. Juanzito, aí a Série D, que tem muitos grupos, a gente atualizou aqui a classificação dos times cearenses. A gente teve, Juan, a Copa do Brasil, já tem
muitos times, já tem 13 times classificados para as oitavas de finais. E o Internacional, por conta das enchentes, não tinha feito o jogo de casa ainda, aliás, o jogo de ida ainda. Ele jogou com o Juventude em casa, perdeu de 2-1 e com isso perdeu também o treinador, o Cudê, pediu para sair e como um acordo, o Cudê acabou saindo da equipe do Internacional. Já vai ter o sorteio, Juan, e a gente vai conhecer nesse final de semana, vai ter os 3 confrontos, né? Vai ter o Juventude contra o Internacional, esse jogo em Caxias do Sul, o Juventude agora está com a vantagem. A gente vai ter o Atlético Paranaense com o Ipiranga, o Atlético perdeu o primeiro jogo, 2-1, joga na Arena da Baixada, o Atlético está numa situação muito ruim, então tem que ganhar, tem que fazer diferença para se classificar, e domingo tem o jogo do Grêmio, né? O Grêmio também jogando com a equipe do Fantasma, né, Juan? Do Fantasma, do Operário de Ponta Grossa. Vamos ver o que acontece. Esses 3 confrontos vai sair, os mais 3 classificados, faz 16, aí vai ter um sorteio para a gente conhecer. Lembrando, Juan, quando tiver os 16 times, não tem esse negócio de pote, né? É pote único, pode dar qualquer coisa, como diria aquele comentarista. Tá certo, Juanzinho? Agora vamos falar, Juan, do Brasileirão Sub-20. O Ceará Esporte Clube voltou a ganhar, jogando em casa, e voltou ao G8, Juan. Vamos torcer para a classificação do Ceará. O Juan vai atualizar os resultados. O Atlético Mineiro 2-2 com o São Paulo, Corinthians 4-2 no Bahia, o América Mineiro perdeu de 2-1 para o Fortaleza, o Flamengo perdeu de 2-0 para o Atlético Paranaense, o Fluminense 3-0 no Grêmio, o Goiás 4-2 no Cruzeiro, o Palmeiras 3-1 no Botafogo, o Internacional 3-1 no Atlético Goianiense e o Ceará 1-0 no Cuiabá. Lembrando que o Flamengo vai disputar a categoria Sub-20 do Mundial com Olympiacos. E esses resultados atualmente não estão dando muita esperança, né? O Alberto está lembrando aqui que o Fluminense vai melhorar, acredito também, né? Vai ter hoje, aliás, nessa rodada, a próxima rodada do Brasileirão, muitos jogadores contratados, eles já podem estrear. O Cruzeiro também tem uma légua de jogadores que vão estrear, tem bons jogadores. Muitos times aí vão dar uma melhorada. Então vamos ver o que acontece nas próximas rodadas do Brasileirão Série A. No Brasileirão Sub-20, Palmeiras segundo. O quarto é a equipe do Goiás, o quinto é o Fortaleza, o Ceará está na 6ª colocação, o 7º é o Santos e o 8º é o Flamengo, lembrando que classificam 8 para ir para as quartas de finais. O Rosinho, o futebol feminino está parado, né? A primeira divisão, mas a segunda divisão está rolando e a gente conheceu os 4 times que subiram, e esses 4 times vão lutar pelo título. A gente tinha o grupo A, o Bahia, o Juventude, a gente tinha também o Atlético Paranaense, o Misto, o Minas, o Taubaté, o São José e o Doce Mel da Bahia. Então, o São José e o Doce Mel caíram para a 3ª divisão. Classificaram Bahia, Juventude, Atlético Paranaense e Misto. Grupo B, Juan. Grupo B tínhamos o 3B da Amazônia, o Sport, o Fortaleza, o JC, o Remo, a Alagoana, o VF4 e o Reencanto. Destaque para a falta de participação do Ceará, que teve o time extinto, entre aspas, quando caíram para a 2ª divisão, e teve todo aquele negócio de serem... E também, aqui, ó, os que caíram foram o VF4 e o Reencanto, e no grupo os que classificaram foram o 3B, o Sport, Fortaleza e o JC. Então foi um grupo contra o outro, né, irmão? Foi um grupo contra o outro. O primeiro do grupo A pegou o quarto do B. Então o Juventude passou pelo Fortaleza, tá certo? O primeiro jogo foi 1-0 Juventude, o segundo foi 2-2. Então o Juventude passou e classificou para a Série A. O Bahia, Juan, o primeiro jogo foi 2-0 Bahia e o segundo foi 0-0. Então o Bahia também passou e subiu. Quem subiu também, Juan, foi o 3D do Amazonas, 3B, né? Ganhou nos pênaltis, foi 1-1 o segundo jogo. O primeiro jogo tinha sido, Juan, de 0-0. Então esse time passou, né? Passou. E o outro que classificou foi o Sport Clube do Recife. Ele tinha perdido para o Atlético Paranaense de 1-0 no jogo de ida, ganhou 2-1 no jogo de volta e nas penalidades deu Sport. Então esses times estão classificados. E o Juan vai falar os confrontos. Como o Juan lembrou, o Ceará Esporte Clube, no ano passado, abriu mão do futebol feminino. O Ceará tinha caído para a Série A2, tinha subido no ano de 2022, caiu em 2023, numa campanha melancólica,
e esse ano o Ceará acabou acabando com o futebol feminino. Então, Juan, como ficaram os confrontos? Lembrando que Sport, Juventude, Bahia e o 3D da Amazonas estão na primeira divisão do futebol feminino. A gente tem o jogo entre Sport Bahia e Juventude contra 3B. Lembrando que 2 nordestinos acabaram subindo. E o Campeonato Cearense a gente teve o Cearense 3. A gente teve o Itarema, terceira divisão, a gente teve o Itarema perdendo de 2-1 para a equipe do Termal. O Itarema que se afunda cada vez mais na lanterna. A gente tem o Quixadá em primeiro, o Sport Limoeiro em segundo, número de jogos. Não, na pontuação. O Termal em terceiro, o Crato em quarto, e ficando de fora o Aliança, o Tianguá e o Itarema é o Lanternão. Juan, mandar um abraço pro Fabinho em Sobral, também curtindo bate-bola, um abraço para ele, para Eloá e para Samara, o Fabinho, torcedor do Santos, rapaz, mas ele não comemorou muito a última vitória do Santos, que foi em cima do Ceará Sporting Clube. O Juanzinho, quinta rodada da terceirona. Sport Limoeiro vai jogar contra o Crato, o Aliança contra o Quixadá e o Itarema contra o Tianguá. Juan, é o bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. O Manjadinho Sub-20 também, Juan, teve jogos no meio de semana. E foi o Ceará ganha de 3-1 do Atlético Cearense. O Calcaia 1-0 no Itapipoca, o Cariri perdeu de 2-0 para o Iguatu e o Santa Cruz Cearense 1-0 no São Geraldo. O Iguatu tem uma boa base também, a equipe do Iguatu. O Juanzinho, a gente teve também... a gente conheceu o semifinal, está rodando alguns campeonatos, está rolando alguns campeonatos pelo Brasil, né? O Trem passou, tinha empatado 1-1 com o Santos, lá no Amapá, e ganhou de 3-0 atribuído, porque numa semifinal o Santos não compareceu, então o Trem passou o carro. Juan. Já o Oratório fez, o primeiro jogo foi 0-0 com o Independiente e fez 3-2, então a grande final, Juan, é Trem contra Oratório. É Trem contra Oratório em 2 jogos. O Trem que é o maior campeão, o Oratório tem apenas um título. A gente vai conhecer o campeão lá do Amapá nos próximos dias. A gente teve também, Juan, mais um jogo valendo pela Copa da Argentina. O Juan vai atualizar. Aliás, Juan, só um jogo na Copa da Argentina, Juan. Copa da Argentina, só um jogo que aconteceu. Lembrando, Juan, que é 16 aves de final. Já já a gente vai conhecer todos os confrontos das oitavas de final dessa competição. Rosário Central contra Barraca Central, dá para chamar isso de clássico? Foi 1-0 para a equipe do Barraca. É o clássico central, né, Juan? Então o Barraca ganhou do Rosário. Mas só tem Central na Argentina. O Juanzinho, agora vamos falar de Copa América. O Juan tá Copa América, onde a gente conheceu, teve na terça-feira um jogo, Juan. A semifinal, a primeira semifinal, o Juan vai atualizar. A Argentina 2-0 no Canadá, repetindo o placar. O primeiro gol do Messi na competição, então o Messi é candidato a ser o melhor do mundo. Se o Messi entra em campo, todo mundo vota no Messi, então o Messi ganhou. E o segundo jogo, a Colômbia fez 1-0 no Uruguai, e o Uruguai teve um jogador a mais, né? A Colômbia teve um jogador expulso no final do primeiro tempo, mas mesmo assim o Uruguai não teve competência para furar o bloqueio da equipe do Uruguai. Então a grande da equipe colombiana, Uruguai e Argentina, grande final. Domingo às 19 horas, eu estou torcendo para a Colômbia, vou torcer para a Colômbia ser campeã. E em bola, no momento, a Colômbia mostra mais bola do que a Argentina. O James Rodrigues é considerado o melhor jogador da Copa até o momento. Acredito que se a Colômbia ganhar, ele vai ser o melhor da Copa América. Se perder, eles vão dar para o Messi. A disputa do terceiro lugar, Juan, acontece amanhã, sábado, né? Que é o Canadá contra o Uruguai. É o Canadá contra o Uruguai, nesse prêmio de consolo, que de consolo não serve para nada, a não ser para a seleção canadense. Esse jogo é totalmente desnecessário. Perde, rapaz, vai para casa. Esse negócio de disputa de terceiro lugar não era mais para acontecer. A não ser na Olimpíada, porque tem a medalha de bronze. Mas em Copa América, Copa do Mundo, isso não é para acontecer de jeito nenhum. A gente teve também a Eurocopa, Juan, 2 sensacionais jogaços. Na final vamos ter a Argentina e Canadá. Consequentemente, aqui na Eurocopa, a gente teve a Espanha fazendo 2-1 na França, com direito a um golaço do Yamal. O Yamal, que é diferenciado. E também a virada da Inglaterra para cima da Holanda. Deu para ver a decepção na cara do Van Dijk na hora que eles tomaram o gol aos 89. E a gente vai ter a final entre Espanha e Inglaterra na Eurocopa, que aqui, sim, não tem disputa de terceiro lugar. Juanzinho, pois é.
Então, a Eurocopa, vamos ver, e lembrando, Juan, que a final da Eurocopa foram as duas seleções que o Brasil fez amistoso com o Dorival e foi muito bem, né? Foi muito bem, não perdeu para nenhuma das duas, ganhou da Inglaterra e empatou com a equipe da Espanha. Naquele momento, o Brasil não tinha nenhuma responsabilidade, jogava com times favoritos, o Dorival armou um esqueminha ali e acabou indo muito bem. Quando precisou de jogar, quando precisou atacar alguma coisa, não fez absolutamente nada e o Brasil teve uma participação melancólica na Copa América. Tá certo, Anzinho? Então, a grande final acontece nesse domingo, às 16 horas, a Espanha e a Inglaterra. Eu vou torcer para a Espanha. Não, acredito que o Harry Kane vai continuar sem título. Tá certo, Juan? Ô, Rosinho, já chegando no final do bate-bola, a gente agradece os nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook, também no YouTube, aqueles que também que mandam a sua mensagem, ajudam a gente a fazer o programa. E começou a Champions League, fase preliminar, Juan, na terça-feira. O Juan vai atualizar alguns resultados. Como, por exemplo, o Parzevs da Lituânia, 3-0 no ISK Helsinki da Finlândia. O Hamrun de Malta perdeu de 1-0 para o Lincoln de Gibraltar. O Percy está falando que ainda vai ser vice. Pois é. Eu também estou achando. O Dinil Santos, do país de Gales, ganhou de 3-0 do Desic, da Macedônia do Norte. Santa Coloma de Andorra perdeu de 2-1 para o Balcã de Kosovo. Viginkur da Islândia 0-0 com o Shamrock Rovers da Irlanda. E o Virtus de San Marino pegou 7-1 do Steaua Bucareste. Grandes lembranças. A gente teve o Ordabassi de Kosovo, acredito eu, empatando 0-0 com o Petrocub da Moldávia. O Flora da Estônia perdeu de 5-0 para o Celje da Eslovênia. RFS da Letônia, 3-0 no Larne da Noruega. O Slovan Bratislava 4-2 no Struga. Klaskivik 2-0 no Dindernange. O Ludogorets 3-1 no Dinamo Batumi. O Dinamo Minsk 0-0 com o Pionik. O Borac 1-0 no Ignatia. A Liga Europa também, a gente teve alguns jogos, lembrando que a Conference League tem muitos jogos, a gente vai trazer só os classificados, porque são muitos times nessas fases preliminares, lembrando que a Champions League esse ano tem outro sistema de disputa. O Wolfsburg 3-0 no Fapos. O Pax perdeu de 4-0 para o Runedora. O Rosenberg 5-2 no Tobol. O Sheriff Tiraspol perdeu de 1-0 para o Zira. O Botev 2-1 no Maribor. E o Isla 2-0 no Lab. Desses times todos que eu falei, alguns chegam na fase de grupos? Sem chance. Ô, Rosinho, vamos tocar o hino do Botafogo. O Botafogo é líder da competição, finalizando o bate-bola por hoje. Lembrando que já nós estaremos na Areninha, tem amistoso hoje na Areninha, amistoso entre times amigos do Ronaldo e o Split Car. Não sei se é veteranos, acho que é veteranos não, são novos, né? Novos. O Luan, né? O Luan, que é o presidente do Split Car, é o time do Luan, contra do Ronaldo, o tio dele, jogão de bola já na Areninha. A turma do bate-bola vai assistir, por isso a gente veio o bate-bola um pouco mais cedo. A gente agradece a todos que fizeram, que ajudaram pelas mensagens. Até pedir desculpa alguma mensagem que a gente não leu, porque às vezes a internet falha, a mensagem chega no outro dia, tá certo? No outro dia a gente está tomando café e começa a chegar a mensagem, tá certo? Então um abraço, a gente vai vir acompanhar esse final de semana, ficar de olho atento ao que vai acontecer na Copa América, na Eurocopa e mais uma rodada do Brasileirão, o líder Botafogo em campo, Palmeiras também, o Flamengo folga, e a Série B. Já tem Ceará Sporting Clube, vamos acompanhar o jogo do Vozão, torcendo por uma vitória do Ceará, né, que o Léo Condé consiga dar entrosamento o time do Ceará e ele consiga ainda esse ano lutar por uma vaga na Série A do futebol brasileiro, lugar de onde o Vozão não deveria ter saído. Então um abraço a todos, a gente retorna na próxima segunda-feira com mais um bate-bola. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e has de ser nosso imenso prazer. Tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Outros esportes
tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Fosse herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e has de ser nosso imenso prazer. Tradições aos milhões tens também, tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz,